Olá, seja bem-vindo. Olá, seja bem-vinda. A gente vai falar aqui no Tabasco On hoje de futebol. Eu sei, a gente sempre conversa aqui sobre comunicação, inovação, novos negócios. Bom, tem tudo isso rolando no futebol também e eu vou te apresentar os meus convidados e a minha convidada de hoje. Então, começando sempre pelas mulheres, que elas têm preferência aqui. Ela é conhecida, ficou mundialmente conhecida como a Rainha das Embaixadinhas. 55 mil e um pouquinho embaixadinhas em 9 horas. É embaixadora do Corinthians, então seja bem-vinda, Milene Domingues, parceira. Obrigada, Obrigado. deu certo, bora! Falei tudo certo? 9 horas fazendo embaixadinha. 9 horas e 6 minutos. 55 mil. 187 embaixadinhas. Você acha que você é bom de bola? Você acha que você faz embaixadinha? Menos, tá? Olha, mas eu confesso que se eu tivesse 9 horas livre agora eu ia dormir. Boa. E tem também o meu convidado que você vai conhecer agora. Ele é empresário do mundo da bola, mais de 500 negociações nos 20 anos de carreira, futebol masculino e agora com foco no futebol feminino que vem crescendo demais. Tiago Taveira, parceiro, oi! Prazerzão. Obrigado por ter vindo. Muito contente em ter vocês, porque a gente sempre fala aqui de inovação, tecnologia e comunicação. Então vamos trazer esse tema para dentro do nosso Tabasco On de hoje, porque vocês têm tudo a ver com isso e vamos falar do maior esporte do planeta, que vocês adoram também, certo? Amamos. Bora. Então, primeira pergunta, nós vamos começar com as mulheres. Tiago, segura aí, tá? Milene. Futebol feminino. Vamos falar de duas coisas aqui. O que falta quando a gente fala de comunicação no futebol feminino, na sua opinião? Depois o Tiago dá dele. Você pergunta para os dois, tá? Olha, eu acho que melhorou bastante. Eu sou de uma época que se falava de futebol feminino, que às vezes nem minha mãe sabia qual eram os dias de jogos e onde eu ia jogar. Hoje já tem, por exemplo, eu trabalho como comentarista da Band e tem o Campeonato Brasileiro. O ano passado passou o campeonato inteiro. Redes sociais, hoje várias, não só, sei lá, Twitter, até TikTok tem futebol feminino. Se eu quiser saber onde qualquer time do Brasil vai jogar, é só botar lá no Google e vai aparecer. Isso antigamente não existia. Então, o que falta, de repente, é mais que passe mais jogos na TV, porque, por exemplo, a Band Você acha que a TV ainda é o principal motor, propulsor disso? Eu acho que TV aberta, principalmente, porque, por exemplo, nós tivemos uma audiência, eu falo de felicidade, de gratidão. Por exemplo, a final do Brasileiro, Corinthians e Palmeiras, a gente passou pela Band, mas estava a Sport TV, TikTok, a própria CBF TV, vários outros canais passando, e a gente teve picos de 6 pontos. E você sabe que isso numa TV aberta para o futebol feminino, a gente até brinca que nós ganhamos do senhor Silvio Santos, gente. Isso é... Maoi! Imagina, eu amo o Silvio Santos, mas ganhar do Silvio Santos num domingo à noite, porque o jogo foi domingo à noite. Então, ou seja, tem público para isso. Então, de repente, que as TVs tenham essa visão de que... Porque às vezes fala, não vou passar porque não vai assistir. Como não vai assistir? Não é bem assim. A sua opinião, Thiago? Eu acho que ainda falta, mas já melhorou bastante. E o nível técnico melhorando, também melhora toda a visibilidade, porque antigamente não era tão legal como é hoje assistir um jogo de futebol. Hoje, com a base, com todos esses investimentos, eu acho que dentro de campo a coisa está andando com um nível técnico melhor. E, por falar nisso, existem algumas plataformas que você pode olhar o scout dos atletas. Isso é muito usado pelos diretores, pelos empresários. Pelos cartolas. Pelos cartolas, Então você olha ali o que chamam de minutagem dos atletas, você olha a performance do atleta, você olha toda a estatística, né, chamado de scout. E até os scouts, tem um que se chama o iScout, que é uma plataforma que você digita o nome do atleta. Até o iScout agora você está conseguindo ter bastante informações sobre um atleta, uma coisa que não existia. Então, eles estão até nessa plataforma investindo e dando foco para o futebol feminino. Tem muito que melhorar, mas eu creio que, como a Milene falou, não tem mais volta. Então, você pega uma ESPN, que as atletas agora esse ano, o futebol feminino participou da bola de prata, né? Foi eleita as melhores jogadoras e foi dividido ali.
Isso é uma coisa que você não vai conseguir parar mais. Então, não tem volta. E ainda bem. Volta. O Thiago está com um projeto novo chamado Futecast. Então vou pedir para colocar o logo aqui para a gente ver, por favor. Projeto novo que visa Futecast, o agente transformador. Vamos falar um pouquinho disso, porque o trabalho que você faz, e eu até posso voltar para a Milene começando, se você estivesse trabalhando do jeito que você está trabalhando para o futebol feminino no tempo da Milene, ela fala assim, ai, graças a Deus esse cara está aqui. Então, eu acho que essa impressão... Eu acho que o do Alibi ia falar, graças a Deus esse cara está aqui. Então, fala um pedacinho do projeto. Uma vez eu cheguei pro Branco, lateral, ele falou, pô, eu joguei... Branco, lateral da Seleção Brasileira. Branco, lateral da Seleção. Eu falei, Branco, se eu tivesse sido teu empresário, você ia ter ganhado dinheiro pra caramba. Ele falou, e você então? Então é a mesma coisa com a Milene, mas... Esse projeto foi idealizado pela Elaine, foi uma ideia que a gente teve de poder trazer o bastidor, as histórias do futebol feminino, poder dar ouvidos para a comunicação no futebol feminino ali, tudo que acontece com as atletas, a mentalidade das atletas. E hoje eu tive a oportunidade de estar com a Milene. Então eu vejo assim que tem pessoas que apoiam muito o futebol feminino e eu creio que esse projeto ele vai dar o que falar e vai fazer sucesso. Milene, preconceito no futebol feminino. Vamos falar um pouquinho disso? Porque você é a pessoa indicada para falar, porque você tem uma carreira brilhante no futebol feminino, é uma das pessoas que lutou para o futebol feminino, além de, eu vou falar aqui para você que você que está nos acompanhando agora, eu sei que está me vendo, que é o seguinte, eu já joguei bola com a Milene. Então não é assim, porque eu já ouvi também, tá? Não, ela é boa de embaixadinha, não. Cara, ela é boa no campo, corre pra caramba, dá trabalho. Então vamos falar do... eu sou testemunha, língua pra fora e etc e tal. Futebol feminino, preconceito, discriminação, como é que tá isso hoje? Já que a gente já tem o futebol na TV, já tem, né, daqui a pouco a gente fala de Ladies Cup, que acabou no final do ano passado, enfim, vamos lá. Eu acredito que é uma mudança de cultura, porque realmente, assim, a mulher no esporte em si é uma mudança de cultura, não é só no futebol, outros esportes também tiveram que desbravar e crescer. Eu vejo, por exemplo, Luciano do Vale, um desses grandes percursores de fazer o esporte feminino passar, né, numa TV aberta. E então o preconceito sempre existiu, mas é uma coisa de educação. A gente tem que mudar uma cultura. Tanto que hoje nós vemos futebol, os meninos mais novos acharem normal uma menina jogar futebol. Uhum. Já não é uma coisa, nossa, olha aquela garota joga. Não, é normal, é uma menina jogando. Ok. E isso vem sendo trabalhado ao longo dos anos. Eu sofri realmente, não tinha menina para jogar. O do Alíbio sofreu. Ele falou do Branco, do pobre do Alíbio, que ele que ia ficar feliz de ter um podcast, para alguém vai olhar o pedido dessa garota. Mas de tentar procurar alguém para jogar comigo, uma menina que fosse um time, que fosse de futsal, que eram menos, né, meninas. Então existia, e o preconceito de que, assim, se eu fosse jogar futebol, eu iria ficar masculinizada, que eu não tinha muitas amigas no período, porque não era uma boa companhia, né? Todo mundo chegava com a boneca, você chegava com a bola. Eu chegava com a bola. Então, para a família dessas meninas na escola, por exemplo, eu não era uma boa influência, né? De tal, não, olha lá, ela joga futebol, toma cuidado. Então, isso eu acabei sofrendo. Eu acho que todo mundo da minha geração existe ainda bastante hoje. E uma coisa que eu vejo mudando bastante é o preconceito dentro da família. Porque muitas vezes, e muitas meninas sofreram preconceito dentro da própria família. De ver pais que não podiam, não deixavam jogar, a família não aceitava. Quando os pais aceitavam, os tios, tias, primos jogavam. Então, isso também já não acontece. E o Thiago é testemunha disso e lida com isso no dia a dia, né, cara? Com as suas atletas. Você é empresário de quantas atletas hoje? Eu não sei exatamente, mas passa de 40 o número de atletas. Eu acho que está entre 42 e 44. Tá. E a gente tem que tratar mesmo com naturalidade, mas eu imagino, o que a Milene falou, ela deve ter passado muito por isso. E quantas atletas também que deixaram de tentar ser jogadoras de futebol
porque não conseguiram lidar com o preconceito, né? Da família. Da família, das pessoas. Você está lá na escola, você quer jogar futebol. As meninas, elas não têm com quem jogar na infância, elas têm que jogar com os meninos. A maioria das histórias das jogadoras que você vê aí, que estão jogando hoje, elas jogaram sub-7, sub-8, sub-9 com os meninos. Foram subindo jogando com os meninos. Com os meninos, porque não tinha como jogar. Então, você está no meio de um bando de menino, numa situação que é autorrotulado como um negócio de meninos, de homem, só que você quer jogar. Então, é muito mais do que isso. É a mulher buscando o espaço dela mesmo, o espaço que ela realmente merece ter na sociedade, né? Então, a gente tem que encarar com naturalidade. E vamos falar agora de rede social. Eu quero saber de você, Thiago, como você aconselha que as meninas se você aconselha ou se você deixa livre, como elas atuam nas redes sociais e como é para você, como é que você se relaciona, Milene, nas redes sociais? Olha, como é que tá o Insta, o Tik, o Twitter, como é que tá isso aí? Tem muito hater? Não, até que não, sabia? E assim, e quando tem, eu trato de uma maneira tão... Você manda beijos. Não, e tenta entender, porque se a pessoa te ataca, é ela que está ferida, não é você, ela não está te ferindo, ela é uma pessoa ferida e... Quem está com o espinho no pé é ela, né? E aí eu adoraria, assim, se eu tivesse uma segunda profissão, acho que seria psicóloga, porque eu gosto muito de entender esse sentimento, né, o porquê que a pessoa é assim, porque ninguém é assim por acaso. Então, quando acontece alguma coisa dessa, é até engraçado, porque no final a pessoa passa a me pedir desculpa. Eu não sou dessas que bloqueio. Você vira o jogo. E faço a pessoa entender que, assim, ela não precisa ser assim, tá tudo bem. E essa coisa de rede social, a gente acabou entendendo, principalmente nesse período de pandemia mais pesado, que era uma forma de ganhar dinheiro, era uma forma de você ganha dinheiro com as suas redes sociais? Nossa, eu não sou uma influencer tal, mas sim, dá para tirar bastante... mesmo? Sim, principalmente quando você faz as coisas com verdade. Por exemplo, o Ti sabe, eu tenho uma forma de trabalho que tem que ter um propósito. Eu não vou falar de uma marca se eu não realmente conhecer, se eu não usar, se eu não aprovar. Não é o dinheiro em si, porque isso vai acabar ficando por aqui. Mas o que eu causar nas pessoas, isso vai ficar, eu estando aqui ou não. Acredito. Então, essa coisa da rede social, inclusive até você falando das jogadoras, lá no Corinthians, no início do ano, existe um Media Day. Então, elas aprendem a ter isso como uma ferramenta de trabalho também. Elas não são só jogadores do Corinthians, elas têm uma imagem, elas podem vender coisas por ali, elas não precisam hoje mais ser só a base de permutas. Eu vou num lugar, eu não pago, eu faço uma postagem. Não, elas podem ganhar com isso também. E há um dinheiro extra que pode fazer diferença no salário no final do mês. Então, eu confesso que TikTok é muita dança, eu não sou muito boa. Twitter eu uso muito. Não sou não, gente. Nem ia falar assim, não sou não. Eu ia pedir para tocar uma música para você nessa agora. Aí vocês vão ter certeza que eu não sou. Tem o Twitter, eu uso muito como informação imediata para quem é jornalista, quem quer informações no momento. O primeiro lugar que vai sair é o Twitter. Mas eu confesso que eu vejo as pessoas brigando muito. Isso também me dá um pouco de preguiça. Eu não gosto de ver ninguém brigar. Legal. E o Insta que eu uso demais, gente. Até postei já uma foto nossa aqui, é só ir lá ver. Boa, desse momento. E você faz esse trabalho, você faz um Media Day com as suas atletas também? Ou agora teremos o Media Day, Footcast Media Day. Todas as atletas, Paulo, que eu converso, que eu me reúno, que eu tô de frente, que eu cuido, eu falo para elas que elas têm que entender sobre storytelling. Elas precisam contar a história delas nas redes sociais. Porque não é postar uma foto e tá cumprido o treino. Elas precisam entender que a história delas cura. E é uma história que vai fazer pessoas se levantarem, que vai fazer pessoas voltarem a sonhar, sair de um quarto, recuperar a esperança. Então, eu insisto para elas que elas não podem se esconder, que elas precisam contar história. E elas, acho que algumas já estão entendendo bem isso. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live com a Taizinha e simplesmente ela contou a história dela, tudo que ela passou na vida dela, assim como a gente fez com a Mia aqui. E o que eu tive de feedback de pessoas falando, eu vou voltar a treinar, eu vou perdoar meu pai, eu vou aceitar minha vida do jeito que ela é. Então essas meninas, elas têm um negócio de graça, que é o alcance. Elas precisam usar isso para tirar as pessoas
do desânimo, do medo, e é uma responsabilidade grande, além de todo o contexto que a me falou do branding, de que elas entenderam que elas são uma marca, elas têm que eu tenho que entrar no Instagram de uma atleta e ver que ali é uma jogadora de futebol que performa, que tem uma comunicação com o público dela, e aí eu poder enxergar o valor que ela tem, porque é uma geração de valor. Eu acho que, assim, acima de tudo, as jogadoras que estão nos ouvindo, que elas vão nos ouvir, lógico, né? Se tiver alguma dúvida, fala com a Milene Domingues. Tá faturando. Pode me mandar dúvidas, no direct que eu vejo todos. Isso. Dúvidas com a Milene Domingues, que está faturando, por favor. Nós precisamos, eu e o Thiago, precisamos passar o carnaval em Punta Cana. Você dá um jeito aí, que a gente combinou que a gente vai procurar uma agenda. Isso, dá um jeito. Ela vai fazer uma permuta. A gente vai viajar. Olhando, legal. Muito bacana isso. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa, né? Pergunta para os dois, um de cada vez. Brasil, campeão mundial de futebol feminino. Brasil, campeão olímpico de futebol feminino. Para quanto tempo, Milene? Para quanto tempo, Thiago? Para quando é o sonho? Começa você. Para mim já demorou. Não, eu vejo... Pensando na realidade. Pensando na realidade, eu acho que daqui umas 2 Copas. Na próxima ainda está muito próximo. E vem sendo feito um trabalho. Por quê? Base. Essa é a palavra clave. Assim, muda completamente a história de qualquer esporte quando se tem base. Então, essas meninas que o Ti falou, começa no sub-9, sub-11, sub-13, elas têm uma mentalidade esportiva. Quando elas chegam numa fase adulta, né, se tornam profissionais, muito diferente da minha, da Marta, da Formiga, de outras gerações, porque a gente jogava futebol na rua e foi ser jogadora profissional. Elas têm um espírito de competitividade diferente, elas têm um entendimento de jogo diferente, elas têm um nível técnico diferente. A gente vê isso pelas goleiras, por exemplo. Hoje, as goleiras têm uma pessoa que treina elas, que no futebol masculino parece isso tão normal, mas eu não tive, por exemplo, jogando na minha época profissional, e eu parei de jogar faz 11 anos profissionalmente, que eu jogo até hoje. Não tinha ninguém que treinasse goleiras. As goleiras eram treinadas pelo nosso preparador físico normal. E as goleiras, garotos que treina sub-7 tem um treinador, preparador de goleiros. Isso faz diferença no nível técnico, tático, entendimento de jogo, a forma de saber cair, treino diferente físico. Então, isso está sendo preparado agora. Então, eu acredito que essa geração que tem hoje 9, 10, 11 anos, e vem uma geração muito boa de jogadoras, daqui, 8 anos, pode ser uma grande chance do Brasil ser campeão olímpico e mundial. Você acha que olímpico primeiro, Mi? Olha, eu acredito que mundial. Mundial primeiro. Olimpíadas eu acho que é um pouco mais curto. Eu gosto muito mais do mundial e eu acho que como atleta, as atletas dão uma atenção especial a um evento que é só de futebol. Eu acredito, Paulo, que elas são capazes, que elas são merecedoras. É uma mudança de geração, né? Essa geração Formiga, Marta, Cristiane, ela vem passando. Então, é uma geração nova, mas que 1, 2 Copas do Mundo, eu acho que elas estão ali no ponto de competir de igual para igual. Eu dando um asterístico aqui, a gente sempre, assim, já por 2 vezes bateu na trave. E eu acho que o que nos faltou, hoje já não nos falta, que é uma mentalidade vencedora. A gente antes era tudo vamos guerreiras, agora somos nós guerreiras, sempre na forma de guerreira. Era o famoso vamos que vamos. Brasileiro, vamos que vamos dar o nosso melhor e tal. Hoje elas têm uma mentalidade vencedora. E isso, em qualquer esporte, faz completa diferença quando você entra para ganhar, porque você sabe que você é o melhor. Bom, já que você tocou, que assim bateu na trave, vamos falar de uma trave aí que bateu, que foi França. É isso? Estou certo, né? 2019. Mundial de 2019. Eu estava lá nesse estádio. Você estava lá? Conte essa experiência. Deixa eu falar dos números, para você ver. 59 milhões de espectadores. É gente, hein, cara? 35 milhões só no Brasil. As mídias sociais, lógico, como a gente já falou aqui, a comunicação impulsionou isso, né? E sem falar que a gente tinha no campo Marta, né, a jogadora que ganhou tudo,
que leva, que de verdade, eu acho que carregou o piano do futebol feminino brasileiro no mundo, né? Então, já que a gente entrou aqui, bateu na trave, me fala aí dessa experiência aí, você lá na França em 2019, vendo a bola pegar na trave, Thiago. Primeiro que é surreal, a menina já deve ter acompanhado, é surreal ver uma Copa do Mundo na Europa, de futebol feminino. Não tem um lugar sobrando no estádio, assim, é uma energia, é uma coisa de louco. Em 2011 eu também estive na Alemanha. Precisamos descobrir o caminho dos caras, já era que os isso. caras fazem. Cara? É uma publicidade, o jogo lota mesmo, e é aquela parada jogo na Europa mesmo. E esse jogo, o Brasil perdeu para a França lá, né? Uhum. E assim, o Brasil jogou muito. O jogo foi decidido nos acréscimos, né? Na prorrogação, né? Sim. E assim, foi uma questão de finalização ali, de matar a jogada. E uma bola da Debinha, foi frustrante aquele dia, porque o Brasil merecia ganhar aquele jogo. Merecia demais. A Cris jogou muita bola aquele dia. A Marta, ela já não tem mais 20 e poucos anos, mas é assim... É incrível a entrega da Marta, dá gosto de ver. Deu gosto de ver aquele jogo. 40? Já fez 40? Não, né? Deve ter 34, Eu 35. joguei a primeira Copa do Mundo, na primeira Copa da Marta, foi em 2003. Aonde foi? Estados Unidos. É outra parada. É outro nível, né? A Marta é outro nível. Então, E assim, Marta, ela desculpa, é uma líder dentro e fora de campo. A gente nem pergunta a idade das mulheres, que é falta de educação, mas eu fiquei 42, curioso. ela deve ter uns 37. É que a Milene fala... Já tem 37, a Marta? A Milene fala a idade dela toda hora. 35, Parece que é menos, né? Obrigada. Parece, você tá, acho que é gato. Acho que preencheu, trocou a data, pôs na ficha, é gato, hein? É porque eu quero ter o espírito sempre jovem, assim, que eu sei que o corpo vai tendo a idade cronológica, mas a minha biológica eu quero que ela seja sempre jovem. A Milene é gato para mais, ela tem 36, só que na verdade ela fala que tem 40. Exatamente, é para poder jogar, né? Ela é fominha. Registrar a Milene. Quero jogar. Quero jogar, mas aqui é só quem nasceu em 75. Então, eu nasci em 75, tinha nascido em 80. A minha foi registrada 6 anos antes de nascer, ela foi registrada. Para poder jogar. Não, mas você estava falando dessa Copa, eu fiz a Copa do Mundo pela Sport TV, e assim, tem uma coisa que aconteceu internamente, mas acho que hoje pode contar, né? Estamos em 2021. Vai. Ninguém está escutando. Então, assim, só nós, a torcida do Corinthians... Só conta só pra gente, Que, a princípio, os Jogos do Brasil seriam passados pela Globo, né? Na Globo. No Grupo Globo, eu estava na Sport TV. Alguns jogos selecionados na Sport TV, 1, 2 e tal, e outros pela Globoesporte.com. Globo.com na parte do Globo Esporte. E o primeiro jogo que a gente fez na Globoesporte.com... teve tanta gente assistindo que caía servidor o tempo inteiro. Derrubava o servidor, olha só. E aí passaram a fazer o restante de todos os jogos, porque sim, foram transmitidos todos os jogos, na Sport TV 3. Então ficou 1, 2, 3, Sport TV passando a Copa do Mundo Feminina, mais os Jogos do Brasil na Globo. Então, assim, nem eles esperavam de que a audiência fosse tão grande, eles não tinham sido preparados para uma audiência tão grande que teria no futebol feminino, na Copa do Mundo do futebol feminino. Aliás, como que chama o torneio? A Copa América é no mesmo período, que o pessoal finalmente entendeu que Copa América e Copa do Mundo feminina é o mesmo período. Isso acontece há anos, mas dessa vez que as pessoas tiveram essa noção, e muitas pessoas deixavam de assistir a Copa América para assistir futebol feminino. Tiago, eu acompanho, e isso é muito dentro da sua caixa, no que eu vejo que algumas meninas que jogam futebol, não nos grandes clubes, ainda têm que trabalhar para se sustentar. A comunicação é o caminho para inverter isso, para que elas possam usar a comunicação como Milene Domingues, que é o nosso exemplo aqui, e ganhar dinheiro e não ter que mais fazer um trabalho fora, além do futebol? Com certeza. As meninas que jogam em clubes grandes, que são profissionais, elas já não precisam mais trabalhar. Tá. Elas já hoje têm uma condição de viver do salário. Agora, se você pega um clube muito pequeno, de divisões mais abaixo, segunda divisão, aí com certeza ainda o salário, as condições são muito baixas, e com certeza toda essa exposição, essa comunicação, ela vai fazer diferença para o atleta conseguir viver só do futebol. Eu vou dar um recado aqui para um amigo meu, o Marquinhos Braga, de um grupo que a Tabasco e o Tabasco On fazem parte, que é o Amigos do Mercado. É um grupo sensacional, tem todo mundo, tem muita gente que pode ajudar a gente aqui nesse propósito,
no propósito do Footcast, no propósito que a Milene também tem, que é ajudar o ecossistema a crescer cada vez mais. Marquinhos, recado para você, eu sei porque eu estou mandando esse trecho aqui dessa entrevista para você. O Amigos do Mercado pode ajudar muito o ecossistema do futebol feminino no Brasil, então quero te convidar para voltar, a gente conversar disso e depois eu vou apresentar o Marquinhos para todo mundo, tá bom? Muito bem, Marquinhos. E é importante lembrar, não só para o Marquinhos, mas para outras pessoas, outras marcas, que as jogadoras de futebol, elas têm uma popularidade incrível. Se você pega o Instagram dessas meninas, elas têm mais seguidores do que jogadores que jogam no Santos, no São Paulo. Tirando os grandes, os caras mais tops, essas meninas têm 300, 400, 500 mil seguidores, enquanto um cara que é titular de um Santos tem 100, 200 mil. Engajamento. É um público que a gente não imagina, a gente não percebe, mas quando você olha, você fala, meu Deus, como que essa menina tem tantos seguidores? Como tem tanta gente que acompanha o trabalho dela? É mesmo, Helene? Sim. E é isso que eu te falou sobre a pessoa ser exemplo. E eu acho que até pelo mundo atual, esse movimento feminino, essa rede de apoio de mulher, eu acho que num período atrás, mulher era meio competitiva com outra mulher. Hoje já não existe mais isso. Ao contrário, até esse movimento de mulher ajudar outra mulher e tal, isso acontece muito no futebol feminino. Então, as pessoas que acompanham, que seguem, elas acabam virando realmente exemplo. Poxa, eu também gostava de jogar futebol, pena que eu não tive a oportunidade. Então, elas acabam vendo seus sonhos projetados ali e sendo realizados naquelas jogadoras. Então, essa coisa de as meninas terem essa consciência é importante, porque realmente elas podem tirar alguém. Eu, durante o período de pandemia, eu fiquei em forma. Olha, eu fazia treino todos os dias. Quando eu parei, porque eu comecei a sair e fazer mais coisas, ficou pior. As pessoas começaram a falar, mas você nunca mais postou um treino? Eu fazia o treino contigo, eu não tinha nem ideia, porque eu não sou treinadora, eu não tenho nem faculdade de educação física. Então eu falava, pô, hoje eu fiz 10 polichinelo, depois 15 abdominais, só que as pessoas me acompanhavam naquilo, e eu falava, poxa, eu não sou treinadora, então não façam o que eu faço, porque meu corpo aguenta, depende de vocês não. E assim, eu dava umas dicas do que eu fazia para passar o meu tempo, para ter a mente ocupada. E quando eu parei, as pessoas sentiram falta. Eu falei, caramba, eu não sabia que eu estava engajando tanta. Eu estava aqui paradinha, mas eu te vi treinando, eu vou treinar também. Então você acaba sendo exemplo para a pessoa sem você perceber. Por isso é tão importante a sua consciência de ter uma rede social e o que colocar nessa rede social. E eu acho que as meninas cada dia mais estão aprendendo que isso pode ser sim uma ferramenta não só de exemplo de vida, mas também para ganhar um dinheiro extra aí. Você acha, Thiago, que as marcas poderiam aproveitar e se apoderar dessa força das meninas? Quero ficar um recado para as marcas, né, que nos acompanham aqui, porque eu acho que tem uma oportunidade aqui de negócio muito legal para as marcas se apoderarem disso aí e falar, vamos junto, as meninas estão como a Milene aqui está dando testemunho, o engajamento é muito forte com as meninas, então eu acho que tem uma oportunidade para as marcas. Aí você pode até aproveitar e já vender o seu peixe aqui para entrar em contato com você. Mas assim, ô Paulo, as meninas elas fazem mais permuta, mais propaganda, mais ações de marketing do que os meninos. Que legal. Tirando vamos falar de um Neymar, tirando um cara que é fora do normal. Aqui no Brasil, a Formiga faz muito mais ações. Eu trabalho com a Formiga. Ela faz ações semanalmente. Eu não dou conta de administrar o tanto de pedido que ela tem para trabalhar. E ela mesmo não consegue agendar de acordo com o trabalho dela no São Paulo. A Beatriz Zanerato também. As meninas, o que elas recebem de produto, elas almoçam de graça. E dinheiro mesmo, elas estão ganhando dinheiro com propaganda. E eu não vejo jogadores de futebol ganhando. Você não vê um jogador de futebol fazendo uma propaganda para uma marca que não tem nada a ver com o mundo esportivo. A gente vê os medalhões, né? Os medalhões, os caras famosos, os caras que jogaram Copa, os caras que jogaram em grandes times, mas... Mas, por exemplo, a Formiga fez esses dias com a Brahma, fez com a Antártica, com a Free Fire. Então, assim, vários sites de aposta. Mas a Formiga é medalhão, gente. Mas a Beatriz também, as meninas estão fazendo. Mas jogadoras do Corinthians mesmo, as que têm nomes, porque são campeãs, mas não são as figuras mais vistas. Estão se dando bem. Sei lá, uma coisa da Netflix, que vai acontecer um novo episódio de não sei o que lá. A Cacau, que nem muitas vezes joga, fez a propaganda lá da Brahma.
Ou seja, ela é de um time campeão, ela faz parte do Corinthians tríplice coroa e time de recordes, e as marcas procuram por isso, porque tem a identificação de uma jogadora que faz um esporte que até então era visto como um esporte de homem, então ela já quebrou uma barreira, ela sobrevive disso, ela hoje, a profissão dela é jogar futebol, então as marcas entenderam isso. E um conselho a gente não vende, eu só vou dar mesmo. Agora, assim, está ficando cada vez mais ainda procurado, mas ainda investir no futebol feminino ainda não é um dinheiro tão grande quanto o masculino. Então, mas as marcas... pelo que você está falando, pelo que vocês estão me dizendo aqui, que assim, investir no futebol, pelo que eu estou entendendo, investir no futebol feminino hoje é um custo-benefício gigante. A longo prazo, sim. É porque muita gente ainda espera como no futebol masculino. Você investe hoje e recebe amanhã. Não, peraí, então vamos falar. Eu assisti a final da Ladies Cup, Brasil. Né? Não era Brasil, não, era Ladies Cup Internacional, porque tinha os times... Tinham 2 times, o América de Cali e o River. Exatamente. Então, eu não lembro, torneio... não lembro o nome inteiro do torneio. Ladies Cup... Só, Ladies Cup. Ladies Cup. Assim, o estádio estava... O que podia entrar lá no Allianz Parque, o que foi permitido, os 5 mil, 6 mil lugares lá, lotou, gente. Ué, a nossa final do Brasileiro, Corinthians e São Paulo, 30 mil torcedores não tinham espaço no estádio. Então, mas espera aí, Thiago, então é isso que eu estou dizendo. A gente está falando da mesma coisa. Investir no futebol feminino agora, como ferramenta de divulgação, de comunicação, de colocar a sua marca, é o melhor, é um ótimo custo-benefício. A Milene que está falando daqui a pouco não vai ser mais. Porque, resumindo a nossa conversa aqui, é o seguinte, não tem volta e não vai parar de crescer. E vão ter que colocar um pouco mais de dinheiro para investir. Agora é o momento, porque ainda... É a hora certa de entrar. É a hora certa de entrar. Fica a dica. Ainda é um custo-benefício bem lucrativo. Né? Porque você pega, daqui a pouco elas estão fazendo muito igual a Formiga, você não consegue contratar a Formiga, cara. E às vezes parece até uma arrarrogância, ela não consegue dar entrevista e não consegue fechar nenhuma ação mais até o final. Não tem agenda. Até o final. Tudo bem, a história dela é Formiga, mas pô, você não vê um Dudu do Palmeiras, um cara fazer isso, não vê, o Dudu, cara, pra mim ele é sensacional, não é direcionado. Uhum. Você pega um cara do Corinthians top, ele não faz o que a Formiga faz de propaganda, e ele é titular do Corinthians hoje, e tem lá, sei lá, uma nação que... Sim. Então, boa Formiga. É isso aí, arrebenta. E é incrível porque... Aí ela roeu muito osso para chegar até hoje. Então, aí a gente tem que trazer aqui um dia, nós 3, temos que convidar a Formiga para ela contar essa jornada. Com a Formiga E a história... Aonde você jogou com a Formiga? Na Copa do Mundo de 2003. E aí, como é que foi a experiência? Ela é uma jogadora, além do nível técnico, tático, excepcional. Ela tem, falando no automobilismo, ela tem um turbocharger e tem um compressor, né? É incrível como ela corre. Não, brincadeira. E inteligente, e assim, sempre lutou por todas as meninas no futebol feminino, seleção brasileira, CBF, e batia de frente. Ou seja, hoje a gente tem uma infraestrutura completamente diferente da que eu tive em 2003. A Copa de 2019... foi uma, a de 2003 era outra completamente diferente, né? A gente não tinha lugar para ficar, a gente ficou em universidades, foi legal, eu conheci como ficavam as pessoas do filme de universidade, com aqueles quartos tudo colorido. Os dorms. E aí a gente dava camping, assim, tipo campus para a garotada, para fazer a permuta. E você não pensa que isso existe no futebol feminino, numa Copa do Mundo. Hoje não, elas ficam em hotéis maravilhosos, com toda a infraestrutura. E a Formiga, eu parei de jogar, mas a Formiga viveu essa transição até chegar o que é hoje. Então, eu sou muito fã da Fu como pessoa, como jogadora, e todo esse trabalho que ela teve de perseverança e de continuidade em brigar e fazer que o futebol feminino hoje, sim, elas hoje têm completa infraestrutura para disputar uma Copa do Mundo. É por isso que essa crença tem que ser quebrada, de que isso vem até contra mim, porque estou falando das atletas que eu represento. Uhum. Tem que acabar essa parada de tem que investir no futebol feminino para a gente ganhar. Elas são merecedoras de ganhar e elas podem ganhar hoje já. E elas têm hoje já a estrutura para isso. Não tinha, hoje já tem. Então você toma cuidado, porque eu já sei que você é odiado pelos clubes.
que você foi o cara que... Só para a gente terminar. Não, hein? A gente gosta dele. Não gosta, não. Os dirigentes? Não tem um dirigente que gosta desse cara. Ele vai lá... Ele inflacionou. A Cris é que manda lá no Corinthians. Ele inflacionou o mercado. O homem que inflacionou o mercado da bola feminina está de frente com a gente aqui, Milene. Thiago Taveira. Termina com essa... É só para terminar. Saideira. É verdade mesmo isso? Essa parada aí, assim, eles me suportam, né? Porque tem algumas atletas... Nos clubes tem bastante atletas, mas realmente... Eles sabem que eu não tô pra brincadeira, que se não pagar assim, não fizer um contrato legal, eu tiro o atleta do clube e ponho outro. Claro que eu não aconselho o atleta a sair só por causa de dinheiro, mas eu não quero ver as minhas atletas tendo que arrumar um emprego de qualquer coisa quando elas terminarem de jogar. Então, para mim, eu quero que elas enriqueçam mesmo. Thiago Taveira, Milene Domingues, muito obrigado pelo papo aqui no Tabasco On. Venham sempre à casa de vocês. Tiver novidade, Thiago, vem para cá, conta. Muita sorte aí no Footcast. Você sabe que o Tabasco Conteúdo apoia esse projeto, então muita sorte e acho que a gente vai estar junto aqui conversando muitas e muitas vezes. E Milene Domingues, casa é sua, parceira. Obrigada. Venha sempre, quiser contar uma história, quiser trazer alguém aqui para contar uma história, venha, a casa é sua, seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Obrigadão, Paulo, todo o apoio aí que você deu já pro Footcast de cara, a mim também. E galera, vem pro time Footcast. Time Footcast, é isso aí. Estamos hoje com... Hoje estamos com mugs, as canecas da Footcast. Eu tenho... Guardaram uma para mim, produção? Guardaram uma para mim. Está crescendo a Footcast. Vamos lá. Estruturando. O agente transformador. Gente, obrigado. Obrigada de coração pelo espaço. Falar de futebol feminino sempre é uma honra. E o que você falou, comunicação. Quanto mais pessoas falarem disso, mais alcance teremos. Isso faz toda a diferença. Então, obrigado ao Tia, você, obrigado ao time Footcast, pode deixar que vamos aí trazer geral para falar do futebol feminino e obrigada aí por incentivar a que as pessoas também coloquem aí o seu olhar no futebol feminino. Legal. Obrigado, gente. Beijo. Parabéns, Paulo.